Quais foram as civilizações mais antigas das Américas? Segundo estudo publicado na revista Nature, não foram os astecas e maias da América Central, muito menos os incas no Peru, que existiram há cerca de 3.000 anos atrás. As primeiras sociedades complexas das Américas são bem mais antigas. Surgiram na América do Sul na mesma época do nascimento da civilização egípcia no norte da África e a Mesopotâmia no Oriente Médio. Quando portugueses e espanhóis chegaram por aqui, a América era um caldeirão fervilhante de culturas que se espalhavam de norte a sul. Desde os povos pré-históricos que viveram no Brasil até as grandes civilizações antigas da América Central e dos Andes, nosso continente preserva milênios de histórias e culturas. Boa parte dessas civilizações viveu em regiões cobertas pela famosa floresta amazônica, e uma parcela de suas histórias continuam preservadas atrás de densas camadas de árvores. Há aqueles que afirmam até mesmo que tais civilizações ainda estejam em funcionamento aqui na América do Sul, escondida em cavernas de regiões cobertas pela densa mata. Para descobrir a verdade por trás disso, vamos primeiro saber como tais civilizações se acomodaram por aqui na América do Sul e como chegaram até a floresta amazônica. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você apoia nosso trabalho e nos motiva a continuar. Há cerca de 5.100 anos no norte do Peru, numa paisagem árida conhecida como Norte Chico ou Norte Pequeno, viveram os primeiros habitantes do continente que finalmente se deram ao trabalho de mudar seus hábitos. Eles trocaram a caça, a pesca e a coleta de alimentos pela agricultura irrigada. Além disso, passaram também a habitar zonas mais organizadas, com residências monumentais, praças circulares e pirâmides de até 26 metros de altura. Jonathan Hess, do Field Museum dos Estados Unidos, sua mulher Winifred Creamer e o peruano Álvaro Ruiz confirmaram o desenvolvimento de um complexo cultural nessa região entre 3000 a.C. e 1800 a.C. por meio de datações com carbono radioativo. Essas antigas civilizações não pararam somente nas zonas dos Andes que compreenderam o Peru, o Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, Argentina e Venezuela, ou seja, quase toda a América do Sul. Tais povos foram cada vez mais expandindo seu território até chegar à densa floresta amazônica. A arqueologia tem revelado que a Amazônia era uma região com milhões de habitantes antes da chegada dos europeus, que tinham um modo de vida bastante diferente daqueles que hoje se tenta implantar na região. Era uma população numerosa e diversa, que domesticou e cultivou plantas que utilizam até hoje. Se pudéssemos voltar no tempo e visitar a Amazônia de 1000 anos atrás, veríamos um mundo diferente. Não haveria a grande área desmatada e ocupada por pastagens e cultivos do sul e do sudeste da região no atual Pará. Em trechos hoje cobertos por selvas densas, se destacariam sinais claros de ocupação humana, como grandes aldeias ou mesmo cidades, cercadas de áreas de roças e matas secundárias, ligadas umas às outras por largos e longos caminhos. Em alguns locais, centros cerimoniais desenhados por alinhamentos de pedra estariam dispostos em círculos. Em pontos distantes, aterros artificiais eram espaços de moradia e rituais. E no que é a Amazônia boliviana, poderíamos contemplar um labirinto de duques, barragens e canais distribuídos por milhares de quilômetros quadrados. Em alguns aspectos, a Amazônia do ano 1000 não era diferente da Europa naquele mesmo período. O francês Jacques Le Goff, um dos mais importantes historiadores da Idade Média, mostrou como seria possível identificar na Europa áreas de bosques entremeadas a pequenas cidades, algumas delas fortificadas, conectadas por redes de caminhos em que corria o comércio. Mas uma diferença entre a Amazônia e o Velho Mundo era que, devido à escassez de rochas, a matéria-prima para a construção na floresta sempre foi a terra. É por isso que sítios arqueológicos com aterros ou valas são tão comuns na região. Muitos deles se encontram ainda cobertos pelas matas que cresceram de novo após o início da colonização europeia.
quando houve queda brusca de população nativa por causa da propagação de doenças, de guerras e da escravidão. Muito antes de se tornar o palco central na crise mundial do meio ambiente, como a gigantesca joia verde da ecologia global, a Amazônia mantinha um lugar especial no imaginário ocidental como um todo. A mera menção de seu nome, Floresta Amazônica, evoca imagens de selva repleta de vegetação respingando água, de vida silvestre misteriosa, colorida e com frequência perigosa, de um entremeado de rios com infinitos meandros e de tribos da Idade da Pedra. Dessa forma, para os ocidentais, os povos da Amazônia são sociedades extremamente simples, pequenas tribos que mal sobrevivem com o que a natureza lhes oferece. Têm conhecimento complexo sobre o mundo natural, mas lhes faltam os atributos da civilização. No entanto, a aparência pode ser enganadora. Escondidos sobre as copas das árvores da floresta estão os resquícios de uma complexa sociedade pré-colombiana há muito tempo perdida na história. Como sabemos disso? O desmatamento descontrolado e criminoso da floresta amazônica tornou possível uma das mais importantes descobertas arqueológicas do Brasil em todos os tempos. Por meio de imagens de satélite e pesquisas de campo, cientistas brasileiros e finlandeses estão descobrindo e mapeando geoglifos em todo aquele território. Gigantescos desenhos geométricos de até 350 metros de extensão, construídos pelos primeiros grupos organizados de homens que habitaram a região, foram encontrados. O trabalho de mapeamento trata-se de uma investigação que deve mudar boa parte do que se tinha estudado sobre a ocupação da região amazônica até pouco tempo. De imediato, desmente que o lado oeste da Amazônia é uma vasta área estéril de cultura humana complexa, como se pensava. Trabalhos de terraplanagem enigmáticos deixados por sociedades organizadas mostram que elas viveram e cultivaram ali. São indícios que podem levar a descobertas importantes no alvorecer do século XXI, quando não se acreditava em maiores novidades nessa época. O projeto Geoglifos da Amazônia nasceu em 2007. As primeiras pesquisas arqueológicas privilegiaram as áreas de várzea, uma vez que as populações indígenas remanescentes da época colonial se refugiaram nos interflúvios, foram lá encontrados pelos etnógrafos que descreveram seu modo de vida. Quando comparados aos índios que vivem na Amazônia hoje, esses antigos povos eram mais numerosos e possuíam uma organização social mais complexa. O mais misterioso disso tudo é que existem pesquisadores que afirmam que antigos povos ainda vivem nessa região até os dias atuais e que não sabemos de sua existência pelo fato de estarem quase que escondidos na densa floresta tropical. Por um lado, essa parece uma teoria absurda, mas pensando um pouco mais claramente, parece uma ideia que faz sentido em partes. Mas onde, portanto, estariam esses povos? Para parte dos especialistas, existe a possibilidade de estarem vivendo em cavernas no interior do nosso planeta. Dos mitos da criação presentes nas culturas antigas às teorias da física moderna, questões relacionadas com a existência humana e o mundo que a cerca sempre geraram indagações. A paisagem kárstica e suas cavernas podem ser percebidas por várias pessoas de maneira igualmente variada. Do leigo ao cientista, especialmente quando o assunto são as cavernas, existem significados diversos de acordo com a evolução histórica e as condições culturais de uma sociedade. Por esse motivo, é possível afirmar que a relação humana com as cavernas não é fato novo na história da humanidade. Muito menos a motivação para seu uso como abrigo, esconderijo ou lugares sagrados. Sendo assim, as cavernas constituem-se como importantes registros histórico-geográficos de regiões específicas. A existência de povos que habitam ou que teriam habitado em passado remoto cidades situadas no interior de nosso planeta é tema de intenso debate dentro da ufologia. A literatura registra ao longo dos séculos relatos daqueles que alegaram ter encontrado a entrada para o mundo subterrâneo na África, América do Sul, Europa, Estados Unidos e Polo Norte.
Muito embora tais relatos careçam de confirmação por meio de provas, é certo que alguns livros de ficção, além de pesquisadores que defendem a tese, contribuem para acender a imaginação e alimentar lendas sobre. A teoria ou conceito de que a Terra guardaria em suas entranhas civilizações muito antigas é bem antiga, passando pelas mitologias sumérias, egípcia e grega, que a interpretavam a seu modo próprio. No entanto, hoje em dia, mesmo com o elevado nível de tecnologia que alcançamos, não é possível dizer se a teoria é mesmo correta ou não. É fato que grandes civilizações habitaram a América do Sul e a floresta amazônica no passado. Mas dizer que elas ainda existem no interior da Terra, em profundas cavernas, é algo que está além do nosso conhecimento.